Boa tarde, Olá, boa tarde. sou o Andy Eu sou o Maurício e mais uma vez aqui estamos para para dar mais um estudo sobre Romanos. Exatamente, é nosso privilégio e estamos a aprender também Sim. nós próprios. Sim, estamos a aprender bastante. Mesmo que já li, o Maurício tu já leste. Já li pelo menos 2 vezes a carta aos Romanos. Então é sempre bom aprender de alguma coisa nova, certo? Sim. Estamos aqui nesta lição, chama-se Culpados. Sim, a lição 2 tem o título como Os Culpados. Eu não gosto desta palavra. Não, eu também não. E eu acho que quase todas as pessoas não gostam desta palavra culpados, porque isto é uma palavra... E aquele, nem falámos sobre isso, mas quando a pessoa diz, olha, tu tens culpa, Cuidado. eu sinto vergonha. Certo? Sim. Sinto vergonha e faz pensar que, ok, fizeste algo de errado. Exatamente. Mas sim, esta palavra culpados é uma palavra bastante forte. Eu não sei sobre vocês, nem tu, mas às vezes minha mãe, o meu pai apontava a dedo, ou apontar, mesmo a mim, ok? Andy, tu tens culpa. Sim, eu pelo menos nós também fazíamos, quando eu era miúdo também, às vezes não bastava dizer a palavra culpada, mas Pois, exatamente. às vezes bastava a mãe chamar pelo Maurício Gonçalves, ok, temos problema, temos culpa em alguma coisa. É alguma coisa que eu fiz mal, ou seja, isso que eu não fiz de maneira correta. Então, esta lição tem um título, Culpados. Primeiro, quem é que tem culpa? E culpar contra, ou seja, nós fizemos culpa, temos culpa, mas contra quem? Certo? Então, o apóstolo Paulo, já na semana passada falámos sobre o apóstolo Paulo, onde é que ele estava em Coríntios, quando ele escreveu a carta à igreja de Romanos, que ele não tinha a oportunidade mesmo de visitar ainda. Não. Mas ele escreveu para a igreja. Certo. Ok? Que estava lá em Romanos, na Roma. Então, capítulo 1, versículo 18. Se não importas, Maurício, vamos ler juntos. Se lá em casa tem a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 18 até o fim do capítulo. Ok, então a palavra do Senhor diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21 diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25 diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. E o último versículo 27, diz assim: semelhante os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 28.
e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O versículo 32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E interessante, versículo 30, aqui, a versão que eu tenho aqui, Bíblia para Todos, diz inimigos de Deus. O que é que fizeram para ser inimigos de Deus? Não fizeram coisa boa. Aqui é uma lista de muita coisa. Sim. Ok, nós vamos falar sobre isso porque aqui, Maurício, eu estou a pensar, ok, Deus é Criador. Certo. Como é que vocês, nós, porque que estamos aqui? Quem é que nos criou? E há vários pensamentos, mas isso não muda o facto que nós temos um Criador. Certo. E esse Criador, desde Adão e Eva, cria relacionamento com o homem. Porquê? Porque, acima de tudo, Deus criou-nos. Ou seja, Deus, ao criar-nos, Deus quer uma relação com a criação, com a sua criação. Certo? Então, como é que chegaste aqui? Tu? Não estou a falar de Oasis. Como é que chegaste ao mundo? Foi a tua mãe, teu pai? Pela forma natural, é pela mãe e pelo pai. Mas alguém teve que criar algo. Ou seja, temos que pensar que no início, e eu não falo só de mim, mas falamos de todos, quem é que criou o homem e a mulher? Ou seja, tu, na tua vida, precisas de oxigênio, certo? Exatamente. A tua mãe que oferece? Não, a mãe e o pai não oferecem oxigênio. O oxigênio é oferecido por alguém. Ou seja, são as coisas pequenas, e o próprio apóstolo Paulo diz, basta olhar para a nossa volta e nós percebermos quem é que criou isto. E ele disse mesmo isso, esse capítulo, que nós não temos desculpas para não conhecer Deus. Porque basta olhar à nossa volta e vemos as provas. E exatamente, o salmista diz a mesma coisa, que olhar para o mar, para as montanhas, para a criação, alguém que criou. Certo? Exatamente. E a primeira ponto que nós temos que entender aqui que existe Deus. Certo. E no Velho Testamento diz, e ele disse ao povo de Israel, eu sou o teu Deus. Exatamente, eu sou o teu Deus. E não tenhas outro Deus além de mim. Ok, porque sou ele que é Criador. Exatamente. Mesmo em Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo, quando falou lá em Atenas, diz, há através de Deus que existimos, que nós temos vida, que o propósito da vida é que Ele nos quis, Ele nos criou. Então, amigo, lá em casa, onde é que estiver, a primeira pergunta é quem é nosso Criador? Eu acho que essa é a pergunta que nós devemos nos interrogar todos os dias. Porquê é que eu estou aqui? Qual é o propósito? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da tua vida? E quem é que nos criou? Quem é que criou tudo que existe à nossa volta? E é interessante que e ainda estávamos a falar nisso no outro dia e mesmo ao bocado, quando aceitei Cristo, eu era ateu e não acreditava em Deus. Mas quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, e principalmente o primeiro livro que li foi João, e aconselho a toda a gente, quem não conhece,
a Bíblia a ler João, mas quando lê Gênesis, e em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou tudo desde o início, ok, a pergunta que eu às vezes, quando eu comecei a ler, e a pergunta que eu às vezes fazia às pessoas é, ok, se Deus não existe, porque é que uma laranjeira dá laranjas e não dá maçãs? Porque é que o sol é a estrela do dia e a lua é a estrela da noite? Ou seja, são estas pequenas coisas que nos fazem interrogar, ok, como é que chegamos até aqui? Quem é que criou isto? Quem é que criou as árvores? Quem é que criou as cores? Ou seja, são coisas que o homem não consegue criar, mas que alguém criou. E lá, uma coisa que eu tenho para dizer, ok? A ciência explica como foi criado, ou seja, como é que a laranjeira dá fruto, certo? Exatamente. A ciência possa tentar explicar como, mas a ciência nunca pode responder a pergunta porquê. Exatamente. Porquê que estamos aqui? Alguém teve que nos criar. Exatamente. E criou o homem com propósito, não só o homem e a mulher, mas tudo com propósito para quê? Para dar glória ao Criador. Exatamente. E através da nossa vida, Ele cria através da nossa vida que nós voltamos a dar glória e honra ao imortal, ou seja, o nosso único Deus. Exatamente. Mas outra pergunta, mais uma vez, porquê? Aquele versículo que tu gostas muito, João 3,16, explica tudo. Exatamente. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, amigo, nós aqui estamos porque Deus nos quis, mas mais verdade porque Deus nos ama. Exatamente. Enquanto há pessoas que pensam, não existe Deus, eu não conheço Deus, ou Deus não me ama, porque é que existe, ou seja, porque é que acontecem coisas más na minha vida, ou seja, Deus é sempre contra mim. Ao contrário, amigo. Vamos aqui entender que o problema não é de Deus. Não. O problema é quem é que tem culpa. É o homem. Porquê é que existem guerras no mundo? Porquê é que existem doenças no mundo? Porquê é que existe tudo isso? Pecado não é da culpa de Deus. Mas da culpa do homem. É culpa do homem. Mas mais uma pergunta aqui, porque nós nem sabemos quem é que está a assistir desse vídeo, mas graças a Deus, eu espero que nós vamos entender algumas coisas, ok? Já ouvi falar, e provavelmente tu também já tiveste essa experiência, de conversar com pessoas, olha, isso é a tua religião. Certo. Mas ele tem minha religião. E os outros no mundo também têm. Ou seja, aquele famoso ditado português, que todos os caminhos vão dar a Roma. Todos os caminhos vão dar a Roma. O que é que isso significa? Isto significa... Não se perde um momento. Estou a falar de... aqui em Portugal. Não, mesmo este provérbio, esta expressão de todos os caminhos vão dar a Roma, nós temos que olhar que, ok, nós temos o maior império que é Roma, que é o Império Romano. A capital do império era Roma. Então, todas as estradas do império tinham um propósito, que era ligar à capital de Roma. Ainda existem alguns caminhos aqui. Ainda existem muitos caminhos. Por exemplo, nós olhamos para as evidências. Claro que elas hoje em dia estão alteradas e foram mantidas pelas próprias autarquias e pelos próprios governos. Mas as estradas naquela altura eram estradas em paralelo. Ou seja, todas as estradas que são hoje em dia não mantêm-se ainda em paralelo, provavelmente tenham sido estradas do Império Romano. Então, todas essas estradas, todos esses caminhos, ligavam à capital do Império. E quando uma pessoa diz, ok, todos os caminhos vão dar a Roma, o que é que significa? E nós utilizamos às vezes essa pergunta quando estamos perdidos.
Eu estou perdido. Não te preocupes, todos os caminhos vão dar a Roma. O que é que significa? Que caminho A ou caminho B, a gente vai lá chegar. Certo? E passando essa expressão para as religiões, quando ouvimos aqui alguém dizer, essa é a tua religião, tu és evangélico, batista, eu sou hindu, esta é a minha religião. Estamos a dizer que para chegar a Deus existem vários caminhos. Existe o hindu, existe o Alá, o Islão, existe o budaísmo. Ou seja, estás a dizer que para Deus, para o caminho de Deus, existem vários caminhos. Quando o próprio Deus e o próprio Jesus, que é que disse em Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, todos os caminhos vão dar a Roma, mas os caminhos para a vida eterna, só há um caminho. E isso é que, nesse exemplo dos caminhos para Roma, entrar o meu carro, acho que consigo chegar lá? Provavelmente vais conseguir, mas com os caminhos de hoje... Os caminhos que eu já vi de tempo de Romano, Império Romano, eu acho que não. Eu acho que não. Não vale a pena. Não vale a pena aventurar-nos nisso. Exatamente. Mas, fizemos construção fabulosa, porque ainda existe pontos aqui e tal. Exatamente. Mas eu já tinha ouvido isso e desculpa lá, amigos, não queremos ofender ninguém, mas nós queremos apontar para a verdade desse Deus, porque nós podemos ter vários pensamentos, mas isso é criação a dizer de Deus, eu tenho a melhor maneira, ou seja, eu que sei. Exatamente. Eu estou a dar a minha opinião, eu acho que todos os caminhos vão até Deus. Exatamente. Mas o problema é escolher qualquer destino na sua cidade, Este exemplo aqui neste livro, de quantas maneiras ou por quantos caminhos pode chegar até lá. Ou seja, aqui nessa cidade, se ele quer chegar ali, na Baixa e tal, há vários caminhos, certo? Mas é provável que haja uma dúzia de caminhos para lá chegar, mas alguns serão melhores do que outros. Exatamente. Pronto, se eu quero ir até Braga, eu não vou até Vila Real para Bragança, não, eu vou apanhar A3, Porto e Braga, já está. Exatamente. É o melhor caminho, É uma viagem para se encontrar sentido. O mundo dá-nos muitas escolhas que nos garantem paz e propósito da vida. Ou seja, há várias ideias, pensamentos que, esta é a tua religião, mas eu tenho a minha religião, e todos vão lá chegar no céu depois de morrermos, Mas quando chegou a hora de Deus mostrar o seu plano para a raça humana que Ele criou, exatamente, isso é importante. Porque é que falamos muito sobre o Criador? Porque é o Criador que manda. Certo. Não é tu, nem eu, nem Maurício. Deus que manda. Deus que nos dá a vida. Ele que nos sustenta a vida. Amanhã eu não posso garantir que estaremos cá. Pois. Porque é o Criador que marca os dias. Eu nem diria amanhã, eu diria daqui a 1 hora. Pois. Ele só nos deu a melhor escolha, Então, nós podemos pensar que há vários caminhos, mas Deus fez. Deus não tinha plano A, nem plano B, só tinha um plano. E a misericórdia de Deus que Ele ofereceu. Exatamente. Ele não teve que oferecer, certo? Não, Ele não tinha que oferecer, Ele não era obrigado a oferecer. Ele oferece porque Ele nos ama. E só nos apresentou um caminho. Certo. E o seu nome é? Jesus. Quando Jesus disse, eu gosto muito dessa expressão, essa maneira de dizer, porque gramaticamente não está correto. O que é que eu vou dizer? Jesus não disse, eu estou. Certo. Ele disse, eu sou. A única maneira, o único caminho é Cristo Jesus. Certo.
não é temporário, é permanente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Jesus não disse eu sou um dos caminhos. Jesus afirma mesmo, eu sou o caminho. Neste texto, o texto principal, ok? E qual é o texto principal, ou seja, o versículo que aqui este livro diz que é principal? O livro diz-nos que o texto principal, ou seja, o texto áureo, é Romanos 1, capítulo 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Pronto, então já acabamos de ler que aqui nós podemos pensar que o que é que nós queremos fazer não é mal. Certo. Mas quem somos nós de definir as regras da vida? Exatamente. Se eu quero matar alguém, posso? Poder podes, tens as tuas consequências. Mas quem é que disse que há consequências? Deus. Porquê? Porque Deus nos manda, Deus quando, e isto vamos voltar ao Velho Testamento, quando Deus chamou Moisés ao monte e deu-lhe as tábuas, deu-lhe os mandamentos, um dos mandamentos dizia, não matarás. Ou seja, Deus estava a dizer que nós não devemos matar. E nós não devemos, e isso leva-nos a algo mais profundo que é, se não fui eu que criei a vida, quem sou eu para tirar a vida a outra pessoa? Se eu não sou o dono da vida, quem sou eu para tirar a vida a outra pessoa? Ou seja, a minha casa é a minha casa. Certo. E entrar na minha casa é respeitar as minhas regras. Exatamente. E todos nós estamos na casa de quem? Na casa de Deus. Ele é o Criador, se pertence a Ele e nós pertencemos a Ele. Então, Ele que deu-nos as ordens, certo, as regras da vida e fazem sentido, certo? Não matar, ou seja, não mentir, ou seja, respeitar uns aos outros, porque não é o que é que faz parte de Deus. Deus é mesmo amor. Sim. Deus é mesmo, tem característica de não matar. Exatamente. Ou não mentir, porque Deus é santo e Ele que nos criou, quer que nós também vivamos uma vida como Ele quer, não é que nós queremos. Então, acabamos de ler muito sobre a maneira das pessoas, a maneira que elas viveram, que era contra do plano, ou seja, contra a vontade de Deus. Certo. Os cristãos de Roma viviam numa cidade pequenina. Não, naquela altura a cidade de Roma era uma cidade enorme. Era uma cidade enorme e claro que tinha as suas regras. E nós vemos isso e o próprio Paulo chama-nos a atenção disso. E mesmo a revista, mesmo este livro que estamos a estudar, fala-nos nisso, é que não viviam só numa cidade grande, mas viviam na cidade mais poderosa do mundo e no império mais poderoso do mundo. Ou seja, e esse império era o mais poderoso do mundo, que o mundo já tinha conhecido em algo. Conheceu, eu não diria tinha conhecido, eu diria mesmo conheceu, porque eu acho que na história não há império mais poderoso que o Império Romano. O Império Romano estendia mesmo até aqui, sim, em Portugal, mesmo até a Península Ibérica. Davam até Roma, então, e estava no centro de atividades, uma cidade, e mostrava-me uma fidelidade tal que chamou a atenção de Paulo. Paulo queria investir-se nessa cidade, especialmente nessa igreja. Sim, e porque é que Paulo também mandou esta carta aos romanos, acaba também por ser um incentivo, porque ao estarem no seio do Império Romano, também estavam sujeitos a perseguições. Porque nós sabemos que o Império Romano não era o Império Cristão. Pois. Não adoravam um porque só Deus. Porque ele está a escrever essa carta à Igreja. Então exatamente, ele não está a escrever a carta ao Império Romano. Exatamente. Ele está a escrever a carta à Igreja dos cristãos, à Igreja dos crentes em Jesus,
que estava na cidade de Roma, ou seja, que estava no seio do Império. E nesse Império gostaram muito do Rei Jesus Cristo? Não, pelo contrário. Pelo contrário, basta ver quem é que mandou crucificar Jesus. Foram os romanos. Ou seja, os romanos crucificaram. Nós sabemos, vamos entrar por aí, mas nós sabemos qual foi o propósito da morte de Cristo. Mas quem mandou matar Cristo quem matou Cristo foram os romanos. Ou seja, o próprio Império Romano tinha os seus vários deuses. E muitos desses, e mesmo esses cristãos, com o passar do tempo, eram obrigados sofriam perseguições e eram obrigados ou seja, eram as suas escolhas não adorar a Jesus. Não podiam, porque eles eram perseguidos. E nós sabemos na história que a Igreja de Roma sofreu bastante. Sim, mas também aqui que o imperador queria que eles adorassem a ele. Sim, o próprio imperador. Ele era o rei. O próprio imperador considerava-se um deus. Exatamente. Porque o apóstolo Paulo esteve lá em Atenas e tinha todos idolatria dos deuses gregos. Mas aqui estamos a falar de uma outra cidade, de Roma, ou seja, imperador romano de Roma, e tinha também, ou seja, aquela competição entre Roma e a Grécia sobre os títulos de Deus. Ou seja, temos também Diana, temos vários de Roma e também era uma altura de muita idolatria. E eles queriam que eles, ou seja, a igreja, e todos ajoelharam-se diante de... Sim. E aliás, esses mesmos cristãos chamavam a atenção do resto do Império, porque eles eram aquela... Como é que eu explico? Nós não sabemos ao certo o número de membros daquela igreja. Nós sabemos que a igreja... Mas vamos dizer assim que aquela porção daquelas pessoas daquele Império chamavam mais a atenção aos outros. Porquê? Porque aquela minoria recusava-se a adorar o panteão romano. Recusavam-se a considerar o próprio Imperador Deus. Ou seja, obviamente que chama a atenção. E por isso é que a Igreja de Roma sofreu bastante. E isso faz-nos lembrar do Velho Testamento, quando o povo de Deus, de Israel, afastou-se de Deus, a adorar Deus, e começou a ajoelhar diante dos outros deuses. E Deus castigou-os. Porque Deus é um Deus único. Deus é o nosso Criador. E isso que, amigo, no nosso mundo, por exemplo, Roma era uma cidade poderosa. Bastante poderosa. E só temos que ver do nosso dia a dia e podemos dizer que, essa cidade não achava que não precisava de Deus porque tinha tudo. Tinha o imperador, tinha todos os caminhos, tinha construção, tinha as casas, tinha negócio, tinha tudo. Só faltava Deus. Exatamente. Então, ele está a encorajar a igreja, para viver uma vida diferente e não ajoelhar-se diante do imperador. Mas nossa atenção, nosso compromisso é com Deus, porque Ele é todo poderoso, mesmo que o homem pense o contrário. Deus tem controle de todas as coisas, na tua vida, na minha vida. Nós achamos que aqui estamos porque nós somos criadores. Que hoje estamos, amanhã estaremos, mas aqui, atenção, com o Império Romano também caiu, já não existe. Também na nossa vida também devemos entender, aqui estamos porque Deus quer. Exatamente. No momento que Deus disse, acabou, acaba. Não há outra solução. Não. Aqui também, Paulo começou neste capítulo 1,
expor a sua teologia, e ele analisou o ser humano e não encontrou o ser humano de uma forma muito agradável. Não. Não era uma pessoa perfeita. O ser humano não era perfeito. E leva-me a esta pergunta, ok? Aqui ele me ensinou muitas coisas e hoje em dia pessoas podem pensar, mas quem és tu para julgar? Esta é a minha vida, esta é a maneira que Deus me criou. Aqui fala muito sobre algumas coisas que eram pecados. Mas pecados diante dos homens, ok, quem és tu dizer que este é pecado? Eu não sou ninguém. Não? Mas Deus Criador, exatamente. E Ele que nos deu as leis. Exatamente, aliás, e isso é o que nós temos eu e tanto eu como tu já dissemos várias vezes, tudo o que a gente diz aqui não somos nós a dizer, é o que a palavra do Senhor diz, é a palavra do Senhor. Mesmo estas coisas, quando Paulo fala, por exemplo, no versículo 27, claramente Paulo está a falar da homossexualidade, tudo. Ou seja, isto são coisas más, não é aos nossos olhos, não somos nós que estamos a dizer que é mau, é Deus. E Deus está a dizer porque é que Deus deve dizer, porque Deus é o Criador. Por isso é o que nós temos que perceber, que não adianta dizer, isto é assim porque eu quero. Não, isto é assim, ok, mas está errado, porque é que tu dizes que está errado? Não sou eu que o digo, é Deus. Sim, ou seja, desde Arão e Eva, quando Deus criou o homem, certo? O que é que aconteceu? Ou seja, o homem desobedeceu Deus. É verdade? Sim. E o homem continuou a rebelar-se contra o seu Criador e ficou sujeito à sua ira e julgamento. Certo. Isso vai acontecer, versículo 18 aqui fala sobre isso, certo? Sim. No capítulo 1, versículo 18, ele diz mesmo isto: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus criou o homem de maneira que Ele quis, Deus criou o homem na sua imagem, certo. Ou seja, quando Ele diz Deus criou o homem, eu estou a falar de todos nós. Sim. Então, Deus é que tem direito de mandar as coisas. Certo. Porque Ele é Criador, nós não somos. Ele não sou capaz de dar vida a ninguém. Não. Nem tu, mas Deus, de maneira que Ele nos amou e nos criou, mas também criou com ordem, certo, para a nossa vida. Daí Deus ter dado também os mandamentos. Ou seja, ok, eu dou-vos isto, mas em contrapartida vocês têm que fazer isto. É como aquela imagem do pai e do filho. O pai diz assim, pai, eu quero isto. Ok, mas tens as regras. É como, por exemplo, a gente se olhar para o filho que está a viver em casa do pai e da mãe. Nós estamos a viver em casa dos pais. Eu, por exemplo, eu falo por mim, tenho 25 anos e ainda vivo em casa da mãe. Eu sei que tenho as minhas regras. Eu sei que a minha mãe pode não dizer assim, ok, é a tua vida, faz o que tu quiseres. Mas eu tenho regras dentro de casa. Eu sei que quando chegar a casa, a primeira coisa que tenho que fazer é tirar os sapatos. Porquê? Porque é uma regra imposta pela minha mãe. É o mesmo que aqui com Deus. Nós temos direito à vida, Deus concede-nos a vida, mas da mesma forma Deus também nos dá mandamentos. Ou seja, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador. E Deus tem esta relação de queres viver, vives, mas vives conforme as minhas regras. Okay. E isso é que o problema do homem é que o homem não consegue cumprir todas as regras de Deus. E Deus, sabendo isso, podia ter dito, ok, esquece. Vamos acabar. O que é que eu fiz? Eu fiz neira. De criar esses homens que não... E era fácil para Deus, bastava no estalar de dedos, Deus, pum. Já chega. Vamos recomeçar. Já chega. Então, mas o que é que aconteceu? Ou seja, Deus não aceita esse tipo de comportamento. Certo. Deus não aceita nossas falhas e não deixa entrar alguém na casa do Pai, ou seja, no céu, que tem pecado. Exatamente. E quem sou eu dizer que é pecado? Eu não, como já vos disse, eu não sou ninguém. Não. Deus que manda. Exatamente. Estamos aqui na casa
do Criador. E o Criador que dá, toda a ordem. Pronto. O que é que vimos aqui? Que o apóstolo Paulo está a chamar a atenção que esse comportamento vai até onde? Vai até o julgamento de Deus. Sim, então, não pode viver sem consequência. Exatamente. Não pode fazer as coisas sem consequência do Criador. Exatamente. O julgamento, aqui, o que é que aqui o livro fala sobre isso? Diz mesmo que o julgamento que os incrédulos vão experimentar às mãos de Deus não está baseado num capricho, ele diz mesmo isto, mas diz que Deus vai medir os seus atos pela verdade do seu padrão perfeito. E diz mais, diz que Deus não tem favoritos. E que o Senhor, e atenção a isto, que o Senhor irá retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Ok. Eu já falhei. Certo. E eu acho que também falhaste. Oh, já falhei várias vezes. Mesmo a Bíblia, daqui a algumas semanas, vamos falar sobre um versículo que diz que todos nós somos pecadores. Certo. Ok. E Deus vai nos julgar. Ou seja, Ele aqui tem a lei dele. Certo. E olhando para nós, dizer, tu és pecador. Como é que vamos ficar diante de Deus? Exatamente. Aliás, nós até podemos trazer essa imagem mesmo para a imagem do mundo. Quando alguém comete um crime e apresenta um juiz, o juiz está lá com a Constituição, não é? Por exemplo, em Portugal temos a nossa Constituição, como os Estados Unidos devem ter a Constituição, que tem os livros das regras. E se eu cometer um crime, eu sei que vou estar presente do juiz, e o juiz vai dizer, ok Maurício, tu cometeste este crime, olha, bem, por exemplo, vamos fazer, eu nunca matei ninguém, espero um dia não matar ninguém, mas o juiz vai dizer, ok Maurício, tu mataste esta pessoa. Ok, olha, por teres matado esta pessoa, tu tens direito, a tua consequência é X anos de prisão. Certo? O mesmo é para o pecado. O mesmo é para o que Paulo está a querer falar. E, meus amigos, vocês vão cometer isto, vai haver consequências. E o pecado tem uma consequência. E essa consequência é a morte. Ou seja, isto é assim. E nós um dia vamos estar, o que está aqui a falar, quando o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, é isto que nós temos que pensar. De acordo com a palavra do Senhor, nós, depois da morte, não há mais nada. Vai haver julgamento e cada um vai ser julgado mediante o seu procedimento. E por isso, o versículo, para mim, versículo 16 do capítulo 1, é isso que o apóstolo Paulo está a dizer à igreja, e não só a igreja de Roma, está a dizer isso para nós. Sim. Não me envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, nós. Nele se revela a justiça de Deus por meio da fé, como está escrito, aquele que é justo pela fé viverá. Então,